Daniel, capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do governo de Jeoiaquim, que é Jeoiaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, que quer dizer Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoiaquim, o rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas e boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, Ananias, que quer dizer Yahvé é misericordioso, Misael, que quer dizer ninguém se compara a Deus, e Azarias, que quer dizer Yahvé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, que quer dizer quem é como o deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, que quer dizer servo do deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, nosso Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência, com toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos,
o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Daniel, capítulo 2. O enigma do sonho assustador do rei. No 2º ano do seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos para que lhes dissesse qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tivesse aos teus servos, e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dize-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que na verdade quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando: não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca essa ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por mais e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que vossa majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele, ali mesmo, ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso, Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei para que também fossem executados. Deus revela a Daniel o sonho do rei. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, oficial do rei: por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para que se apresentasse diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá,
o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Daniel esclarece o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mate os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou os místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim: ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios se mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido esse mistério, não por eu ter mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreenda todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhasse e visse diante de ti uma grande estátua. Em tua visão, essa estátua era enorme e impressionante, estava de pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, esse forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Mas mesmo assim, terá um pouco de força de ferro, embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste,
o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Desse modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois fostes capaz de interpretar o mistério dessas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes e o designou governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei.